Eu nasci em 61 e o meu pai, Capitão Leonide, fez a festa do Rosário toda a vida. Mas ele e minha mãe também eram umbandistas. Então, eu, muito pequena, tem um episódio, assim, triste, porque eles tiveram o terreiro apedrejado pelos católicos lá na época. Então, eles fecharam o terreiro e passaram lá, mas não deixaram de fazer as sessões. Então, eles faziam as sessões dentro de casa. E eu achava interessante que eles nos levavam para tomar o passe com os pretos velhos e depois nos recolhiam num quarto. E ficava aquela situação. Mas a vida toda eu vi os dois benzendo, cuidando das pessoas, com benzições, com rezas, com banhos. Eu mesma fui várias vezes com meu pai à cata de folhas, raízes, por ali. E assim foi vendo a minha vida, vendo aquele movimento, chegava a festa do Rosário, onde a gente morava, que não é a casa atual, que está a sede, né, do reinado dos ternos que estão conosco, mas era um lugar no mesmo bairro, mas era um lugar que não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz. E eu via aquela movimentação que na época eu não sabia, mas hoje eu posso entender, né, que era a festa do Rosário. E eu achava lindo, eu fico tentando segurar os bambus lá na coberta até hoje, porque antigamente eram os bambus com as folhas de bananeira, não era lona, não. E a gente não tinha água em casa, tinha que buscar numa torneira, e a torneira servia a comunidade toda. Então a gente chegava lá, se tivesse fila tinha que esperar, um estava lavando vasilha, outro estava lavando roupa, o outro buscando água. E eles nunca pararam com essa. Eles nunca se cansaram. Nenhum dos dois tinha salário. E eles nunca se cansaram de fazer isso. Qualquer aborrecimento, qualquer conflito que houvesse, era momentâneo. Eu até acho graça que diversas vezes eu via final de festa, os dois rusgando um com o outro e dizendo, ano que vem eu não mexo com isso mais, mas no outro ano eles estavam lá, firmes, não é? E eu via benzer, eu via fazer, minha mãe também era parteira, né? E
Inclusive, a Preta Velha, Mãe Teresa, que eu tenho muita consideração com todas as pessoas. Na verdade, todo mundo fala que é espírito, é entidade, mas são pessoas que viveram e que foram para o mundo extrafísico, o mundo espiritual. E eu tenho um carinho muito especial porque ela me contava que eu nasci antes dos 6 meses de gestação. E eu não fui ao hospital. E eu também tenho por mim que eu já nasci na luta. Estou perseverando na luta e vou perseverar na luta até. Porque agora a minha estimativa não é mais nem 120, é 140 anos. Mas, quando ela me conta isso, que eu nasci antes dos 6 meses, e ela falava assim, você não tinha calor no corpo, não tinha nenhuma unha, não respirava e nem engolia. É tanto que ela não tinha problema com aleitamento, ela tinha muito leite, e eu acabei tendo 3 mães de leite, que eram amigas dela e que chegavam lá e falavam assim, às vezes comigo ela consegue. Aí com isso elas ficavam sendo minhas mães de leite. Mas veja bem, ela disse que esquentava o tijolo desse aí, no fogão de lenha, enrolava no jornal, enrolava nos panos e punha em derredor de mim. Então eu percebi que quando ela fazia isso, ela tinha feito uma incubadora, por intuição. E eu sobrevivi nessa situação toda de quase uma miserabilidade, que já não era mais a pobreza, porque nós tínhamos sim muita luta para conseguir nos alimentar. Aliás, eu achei, a vida inteira eu achei. Até que quando chegou minha adolescência, num dia da festa do Rosário, eu disse para os dançadores que estavam querendo dizer, eu não como isso, eu não como aquilo. Aí eu, com esse meu jeito assim, sempre falei assim, olha, vocês comem nessa semana melhor do que a gente come o ano inteiro. Porque eles se esforçavam e se esmeravam para fazer aquilo com gosto e com carinho. E eu acredito essa intuição da incubadora a essa Preta Velha, a Mãe Teresa, que a ajudava nos partos. Quando o parto não ia bem, a criança estava virada, a criança estava na posição errada, era ela que dava as orientações. Então, eu, por exemplo, eu me lembro, tem umas coisas que eu me lembro, assim, de 4, 5 anos. Por exemplo, quando eu falo da torneira, eu tenho lembrança de eu com uma latinha nessa fila, esperando para levar água. Eles tinham conseguido uma manilha mesmo de concreto, e que era o nosso reservatório de água para lhe dar na semana. E era no bairro São Sebastião, em Oliveira, que é o bairro mais populoso da cidade, é onde tem mais negros, onde tem a maioria dos ternos do reinado de Nossa Senhora do Rosário, da Festa do Congo. E eu não conhecia a cidade, não conhecia o centro da cidade. Quando eu fui conhecer o centro da cidade de Oliveira, eu já estava ali pelos 10, 11 anos. E a vida nossa era diferente, né, a educação. Porque hoje há uma confusão na cabeça das pessoas, de pais e professores, isso na minha visão, porque houve um tempo, espero que isso esteja diminuindo, que houve uma invasão de um na área do outro. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, naquela época a gente tinha educação de berço, mesmo não tendo berço, que a gente não tinha berço físico, mas a gente tinha orientação, não é? E cada um tinha a sua tarefa. Chegava da aula, eu tinha a sua tarefa. Então eu fui muitas vezes no mato buscar lenha com as mulheres mais velhas. Tinha uma pedreira, quando rebentava a gente ia lá pegar o pó da pedra para arear as panelas. Tinha uma farinheira, a gente ia buscar a palha para fazer o nosso colchão. Tinha uma figuinha, a figuinha que tinha até o registro dessa marca, Figuinha. Eu não sei se ainda tem, ela era um lugar de manipulação, de transformação do leite em queijo e tudo. E lá
o soro que saía do leite. A gente buscava, porque aquilo é alimento. Tanto a gente dava para os porcos, como a gente alimentava. Então, eu cresci numa pobreza muito grande, numa área esquecida pelas autoridades. Mas ali estudando. Eu estava lembrando ontem ainda, chegava o final de ano, naquela época tinha uma prova final. E cada aluno tinha que levar o seu papel ao maço para fazer. E até isso era difícil para a gente conseguir essa folha de papel para ir lá fazer essa prova. Mas não era como hoje, que está chovendo, as mães falam que os filhos não precisam ir. A gente ia sem sombrinha, com sombrinha, debaixo de chuva, enfrentando. Eu lembro muito lucidamente de um ano que eu fui fazer a prova final com uma enxurrada alta, assim, para chegar na escola. E eu comecei a perceber que eu podia agir, foi quando nos levaram numa excursão da escola, no mesmo bairro, no então hospital psiquiátrico que teve em Oliveira. E dali, as professoras dispersaram os alunos. E eu consegui ir embora para casa sozinha. Eu nunca saí, não tinha saído da rua. Eu não tinha saído da rua. Mas a lembrança que eu tinha daquele movimento da Festa do Rosário era um momento um momento que me trazia muita alegria. Ver aquele movimento, aquelas pessoas fazendo aquilo e fazendo com gosto e com carinho. Então eu começo a ter essa percepção ou essa visão do mundo espiritual nos passes. Eu não entendia bem, a gente era levado e ajoelhava aos pés do preto velho e tomava o passe e acabava. É porque o pessoal de antigamente, igual os meus pais, eles não eram de diálogo. Era uma criação totalmente diferente. E eu louvo essa criação muitas vezes, muito. Ao contrário de muita gente, eu acho que se eu sou assim é por causa da criação que eu tive. Porque foi assim que eu aprendi a entrar e sair em qualquer lugar. Não é? Então a gente não tinha direito de fazer perguntas. Mas eu deduzi que, por causa desse apedrejamento, eles já não cantavam, eles já não tocavam mais atabaque. Eles faziam só com as orações. A repressão no Brasil, no estado de Minas, em Oliveira, foi e é muito grande com relação a tudo que se diz respeito aos descendentes dos africanos. Até hoje. Tanto que eu me mudei para lá agora em 1917, né? E estou seguindo até a linha do meu pai de santo, minha mãe de santo, que andam assim. Eu entendo que eu andando assim, eu estou fazendo uma propaganda assertiva, uma propaganda para que as pessoas nos vejam com outros olhos. Ainda que eu tenha que ouvir certas coisas ainda pelo caminho, mas que as pessoas vão se acostumando, que nós existimos sim e que não vamos arredar pé disso. Então, eu não lembro de nenhuma toada, aliás, na verdade, dentro de terreiro é zoela. A toada é dentro do reinado. Mas eu lembro de algumas coisas que minha mãe fazia, por exemplo, quando eu percebo isso quando ela estava fazendo alguma coisa para vencer demanda, ela batia o pé e cantava assim. Pisa na calunga, beira-mar. Pisa na calunga, pisa devagar. Pisa na calunga, beira-mar. Pisa na calunga, pisa devagar. Todo mal está retirando. Pras águas do mar sagrado ele está voltando. Todo mal está retirando. Pras águas do mar sagrado ele está voltando. Como diz eles mesmos, né? Fala no corpo, não na alma. Para as águas do mar sagrado é versão minha, porque na verdade ela cantava. Pisa na calunga, beira-mar. Pisa na calunga, pisa devagar.
pisa na calunga, beira-mar. Pisa na calunga, pisa devagar, todo mal está retirando. Pra cima de quem pôs, ele está voltando. E eu já sou uma linha diferente. Eu penso assim, fica nas mãos de Deus, fica nas mãos dos poderes do fundo do mar. Não é? Sem réplica, como diz vocês na língua. E depois, quando o meu pai foi para o plano espiritual em 1961. Eu até brinco com o meu pai de santo, porque falei, olha, o meu pai morreu em junho e ele nasceu em outubro do mesmo ano. Aí eu brinco com ele que eles estavam preparando ele para ser meu pai, que agora ele é meu pai de santo, e pode ser meu filho na idade. Mas meu pai vai em 81 e tem toda essa situação de eu assumir a capitania junto com meu irmão, que era só ele de homem. E depois a minha mãe continuou, mas quando eu vi que ela não dava mais, as forças físicas não davam mais, aí eu assumi os trabalhos da Umbanda. Bem assim, ao jeito que eles faziam, sem atabaque primeiro, dentro de casa, até que depois fomos tendo, conseguimos ganhar. O atabaque está lá até hoje, precisando de novos, mas esse eu ganhei. Inclusive, eu tenho muito carinho por eles, porque foi com eles que meus filhos iniciaram no candomblé. E aí, dentro da Umbanda, era uma coisa fantástica, né? Porque quando a gente não sabia um canto, as próprias entidades vinham, cantavam, ensinavam. Hoje é assim, mas a época foi dificílimo, muito difícil. A providência divina nos guia, sabe? Porque às vezes você vai fazendo as coisas só mais à frente que você percebe o que é que estava acontecendo. Eu entro para a Festa do Rosário, para Moçambique, porque o meu pai, naquele ano de 72, ele não conseguiu o número, né, mínimo de rapazes, adolescentes, crianças, masculinos, para fazer. Ele permitiu que 5 mulheres, 5 adolescentes entrassem, e eu estava no meio delas. E aí, em princípio, eu gostava muito, já estava isso lá dentro do meu terreiro, agora eu podia participar. As minhas irmãs mais velhas até reclamavam, porque elas também tinham vontade e nunca puderam. Então, eu comecei a gostar e a me esforçar dentro do contexto de que era e que tinha que ser uma coisa séria e tal. E em 81, quer dizer que 72, com 9 anos que eu estava no terno, eu estava assumindo a capitania, junto com meu irmão. E foi assim mesmo, porque a festa são 9 dias lá em Oliveira. 9 dias mesmo. A gente esforça ainda para sair de dia esses anos. Meu irmão está com mais dificuldade para andar, muitas vezes a gente respeita o estado dele, não teima com ele, mas quando ele libera, a gente está na rua. Então, 9 dias para uma pessoa sozinha é pesado. Eu vi meu pai fazer isso, com 86 anos. Embora os documentos dele dariam para ele 72 anos. Mas é que ele foi registrado, ele mesmo foi se registrar, e o escrivão colocou como ano de nascimento aquele ano que ele foi lá. Então, ele ficou 14 anos mais novo. Mas eu descobri, através da minha prima, o pai dela, irmão do meu pai, que, na verdade, ele... Aí eu lembrei dessa história dos 14 anos. E aí, pela idade do ano de nascimento desse meu tio, meu pai nasceu em 1894. E eu fui muito menosprezada, né? Eu acho que quando eles pediram para eu escrever alguma coisa já em 86, eu escrevi um texto em 92 para a Comissão Mineira de Folclore, o Boletim, e
todo intuitivo, tudo intuição. E o texto começa assim, eu tenho esse texto. Nosso nome é resistência. Resistimos e resistiremos sempre. E é no sempre de setembro que a nossa resistência se torna mais forte, tal. Porque foi um exercício de resistência, eu assumi a capitania. Uma mulher assumia a capitania. Eu já cantei por anos onde todos do meu terno riam de mim, inclusive meu irmão, inclusive incentivados por ele. A faixa que eu gravei nos Negros do Rosário, que começa com Aroê, que na época as entidades falaram que eu não sabia o que isso significa. Eu sei um pouco hoje, porque hoje eu vejo que isso está dentro da zoela das rezas do candomblé. E ontem mesmo o Pai Cid ainda comentava comigo que eu sempre afirmei categoricamente que candomblé e reinado faz a mesma coisa, e o pessoal não gosta, mas faz. Os rituais são diferentes, mas a essência é a mesma. Porque assim como nós, eles têm uma reza que chama Lelê, e eles têm o Aruê. Então, quando eu tirei esse Aruê, que não é só aquela Oê, Aruê, eu tirei ela como toada e era assim, Aruê, 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 Baba, ok, bum, cum, fum, mulendi, baba, ok, bum, cum, fum, bambará. Era uma mistura de pedido de louvor ao Pai Criador. Então, houve um sofrimento muito grande. E tinha irmandades, e ainda tem irmandades, que eu chegava aqui, quando eu vim para 85, eu mudei para cá, para Belo Horizonte. Então, tinha capitães aí mais antigos que não, chegava e falava, na minha, o meu terno, você não entra, porque você é mulher. E eu nunca criei problema quanto a isso. Teve uma vez que eu fui puxar o trono coroado da então Federação dos Congados, e o rei do estado, na época, para ele, eu acho que a minha presença como capitã era uma afronta. E eles tinham me colocado como capitã, porque a federação tinha um terno. E nesse ano estava com dificuldade, os homens não estavam querendo, e eu fui a capitã para puxar o trono coroado. E ele me abençoou sem olhar no meu rosto. E até hoje, mas eu não desisti. Uma força não me deixou desistir. Porque as outras 4 saíram. E eu tinha boas desculpas para sair. Porque eu vi meus filhos, e o segundo e o terceiro, a diferença deles é de 11 meses só. E eu dancei com esses meninos na minha barriga, dancei com o menino na minha barriga, dancei com o menino com poucos meses depois. A Esther nasceu em fevereiro. Ela nasceu em fevereiro de 83. Em setembro de 82, eu estava grávida dela de 4 meses. Logo no princípio, e eu fiz a festa toda dançando. Aliás, até disse isso para meu sobrinho, que estava na época, estava reclamando, que estava muito cansado, e eu, nessas tiradas que eu tenho, falei, olha, eu queria saber quem está mais cansado que eu, que estou grávida. Quero saber se tem mais alguém grávida aí dançando. E quando foi no ano seguinte, a Esther nasce em fevereiro, e em junho começou os ensaios, né? E aí, eu me lembro que eu deixava a Esther no quarto, deitada numa cama de casal atravessada, e fazia os ensaios. Quando era o intervalo para os meninos tomar uma água e ir ao banheiro, eu ia lá para olhar se ela não tinha rolado, se ela não tinha caído. E nessa época eu estava morando em Santo Antônio do Amparo. A senhora aceita mais? Eu aceito.
Isso é estar num terreiro de candomblé, onde as coisas acontecem. Estamos descobrindo. É porque eles... Desde que a gente chegou aqui. Isso é bom, isso é vivência, né? É, sabe lá onde vai conseguir a vivência como essa. Nossa, nenhum outro lugar. Então... Você quer prosseguir? Quer tomar água? Não, ela vai trazer, eu pego. Então, eu ia... Você quer comentar? Sobre Isso que aconteceu. Ah, é porque está tocando para nosso pai Lemba. E assim, a gente esteja onde estiver, a gente vai... O terreiro fala virar, né? Não tem jeito. Ele é o pai de todos os inquisidores. Então, todo mundo vai reverenciar a ele. Estão fazendo como eu poderia dizer, estão fazendo uma louvação, assim fica melhor, para nosso pai Lemba, que é dentro da cultura banto. Não é? É assim que se chama. Eu estava dizendo da dificuldade que foi, né, a minha inserção no Rosário. Como mulher. Mas eu entendo e acredito que eu não decepcionei os homens. Se era isso o receio, eu acho que eu estou cumprindo bem o meu papel como capitã, dentro da seriedade, do respeito, daquilo que precisa. Não é? E não foi fácil assim não, sabe? Porque aquela perseguição que eu comentei que meus pais tiveram no terreiro, e sem muito diálogo, mas hoje eu fico analisando as coisas que passaram, eu entendo que pela nossa, ou para a nossa proteção, eles começaram a nos encaminhar para dentro da igreja. Porque a coisa era muito acirrada mesmo, sabe? Porque, olha, a minha mãe parteira, então, das mãos dela, nasciam muitas crianças. Era comum que os pais quisessem que ela fosse madrinha, que o meu pai fosse padrinho. As benções, os tratamentos no terreiro, os remédios, as garrafadas, daí surgia um outro universo de gente querendo que eles apadrinhassem. E tinha um padre, o Monsenhor Leão, em Oliveira, que abominava isso. Ele cansou, segundo eles me relataram, meu pai e minha mãe, de chamar meu pai em confessionário para prometer que nunca mais ia mexer com terreiro. E era assim, quando ia para um batismo, um casamento, que aí os dois eram padrinhos, virava um tendepá, igual eles falavam, tendepá, que significa confusão. E então eu acredito que eles, querendo nos proteger, começaram a nos encaminhar para a igreja. Eu tenho uma irmã que era, mesmo quando estava ficando engraçada, fazia a primeira sexta-feira do mês, o primeiro sábado do mês, os católicos nenhum, não sabe mais o que é isso. Ela ia, mas é na hora da consagração, quando o padre levanta o cálice, levanta a hóstia, ela buf. Tá? Até que o próprio padre disse para ela, minha filha, você não precisa vir mais não, viu? Era uma situação nova para ele, ele não sabia como lidar, eu acho que ele achou mais fácil falar, não vem não. Não é? Então, aí eu vou para a igreja católica e fiquei lá muitos anos, dentro da igreja e lendo conforme o missal da igreja. Então, eu fui católica praticante. A única religião que uns falam que não é praticante, outros falam que é praticante, né? É uma pessoa que tem uma religião e não pratica, está fazendo o quê, será? Mas eu não, eu entrei a fundo, quando logo aos 11 anos, um capelão me deu um Novo Testamento, eu lia com gosto. E depois, quando eu fiquei sabendo, por exemplo, eu lembro que eu fiquei sabendo sobre reencarnação, perguntei ao vigário lá da época se isso existia, ele falou que não. E aí eu não questionei porque ele achava que não também. É igualzinho os católicos fazem, né? Não fica, mas eu fui.
assídua. Eu era da Conferência Vicentina, Conferência de São Vicente de Paulo. Eu dei curso de noivo, de batismo, encontro de casal, fui da Renovação Carismática, fui da Irmandade Nossa Senhora das Dores. E aos 16 anos eu fiz a minha última coroação de Nossa Senhora no domingo da Ressurreição, que era em praça pública. Fui para a igreja, aprendi cantos em latim, aprendi alguma coisa em latim por causa da igreja. Então eu tenho um contexto lá dentro. Mas depois eu mudo para Belo Horizonte e o meu ex-marido é que começou a frequentar os terreiros de Umbanda. Eu tive um conflito assim com a minha mãe na época da adolescência com isso, porque eles não eram de diálogo. E os padres falavam que quem mexia com o terreiro ia para o inferno. E a minha preocupação, igual a maioria dos evangélicos, é que quem você gosta, você não quer que vá para o inferno. Ainda mais esse inferno pintado como ele é, né? E aí eles pegaram e brigavam. Minha mãe achava que eu estava querendo... Eu estava com orgulho daquilo que eles eram, e ela me falou uma coisa verdadeira, que hoje está comprovada. Ela disse assim que eu tinha orgulho, mas que eu, meus irmãos e todos somos médiuns de berço. E isso é uma constatação hoje, né? Na atualidade. E depois essa situação do meu ex-marido frequentar terreiro e chegava lá falando umas... Olha, você vê, César, você não sabe disso. Ele chegava dando recado dos pretos velhos e eu abominava aquilo. Eu dizia que pai, fulano falou isso, eu falava, pai, meu pai é Deus, não quero saber, vai tomar banho que você está no cheiro danado defumador. Acabou que depois aconteceu um fato, que um dia ele chegou lá debaixo de uma chuva, de manhã, desse mesmo jeitinho, alcoolizado, e disse que uma entidade fulano de tal, que eu não lembro o nome, falou que na hora que nós nos casávamos, uma pessoa fez um trabalho para não dar certo. E que se não conseguisse desmanchar isso, tudo que tinha feito de mal ia passar para os meus filhos. Aí foi isso aí, me tocou. Aí eu fui, falei, não, comigo, como diz o outro, eu já tinha entendido que, nessa época, eu já tinha entendido que o meu casamento é quase que assim, ó, eu casei e ele não. Eu casei com ele, mas ele não casou comigo. Resumindo assim. E aí, mas meus filhos não. Aí eu fui procurar minha mãe. Todas as férias de julho a gente levava os filhos para ficar com ela em fevereiro. E aí, é a mãe de santo, não vai ninguém lá falar com ela para baixar a voz. A dona da casa, e a festa hoje é dela. Eu peguei e fui procurar minha mãe, porque eu pensei o seguinte, olha, a vida inteira eu não quis participar porque estava na igreja católica. Agora, se eu tenho que ver alguma coisa que é com um plano espiritual, então eles é que vão olhar para mim. Então, meus filhos já tinham ido, eu esperei, fui lá, expliquei para ela a situação. Aí ela pegou e disse para mim assim, eu vou ver se os guias querem fazer para você, porque você nunca quis. Aí eu vim com isso para trás e disse para Deus assim, olha, Deus, eu já fiz o meu pedido, eu não vou implorar, não vou fazer de joelho. Eu tinha levado os meninos para férias de julho. Quando eu volto para buscar os meninos, qual não foi a minha surpresa? Ela tinha preparado tudo com os companheiros que estavam com ela, as companheiras que trabalhavam com ela, sabe? E aí abriu-se uma sessão para ver o meu caso. Então foi um dos contatos mais depois que eu já tinha consciência de mim. E eles, com todo carinho, com todo cuidado, perguntavam se eles estavam me assustando, se eu estava com medo. Mas eles foram relatando as coisas, sabe? Que só eu conhecia e que eu não havia dito para ninguém. E aí foi indicado o que precisava ser feito. E depois, numa outra sessão, eu peguei e disse assim, para uma entidade da minha mãe que chamava Pai Jerônimo.
eu disse assim, se é assim, me explica porque eu quero entender. Aí ele disse para mim, vamos devagar, minha filha. Devagar, vai entender tudo. E outra coisa que foi verdadeira, muitas coisas, né? Mas assim, ressaltando essa. Houve uma época que eu fiquei com muito receio de não conseguir educar os meus filhos numa metrópole. Por causa de violência, por causa de droga. E aí eu já estava maleável e fui pedir um aconselhamento. Se eu convinha voltar para Oliveira, que era uma cidade menor, ou se eu... ou como eu fazia. Eles me responderam que isso era decisão minha, mas que no final ia virar tudo a mesma coisa. Meus meninos tinham 2, 3, 4, 5 anos. E no final virou tudo a mesma coisa. Hoje o interior com a capital, o vício, as drogas estão do mesmo jeito, não é? E daí foi só reforçando. E eu tenho uma vontade de saber. Eu sou uma pessoa que, para eu acreditar, eu tenho que entender. Ninguém pode falar comigo é isso, se eu não entender, não adianta. Por isso que eu gosto de ficar explicando as coisas, sabe? Porque eu acho que as pessoas, às vezes, não tendo o entendimento, é onde, às vezes, é onde a gente erra muito, não é? Nessa festa do Rosário agora, e eu acho isso muito positivo, porque como eu fui criticada quando eu entro para a capitania, as videoaulas estão sendo criticadas por muita gente de Reinado. Eles acham que eu estou falando que não era esse o âmbito, não era esse o local que eu deveria falar. Mas eu decidi falar porque os reinadeiros não querem saber. E eu entendo que é alguma coisa que eu não... o mundo está em transformação. E está naquele momento que tudo vai vir à tona. E não é mais momento de se calar. Então, isso para mim, embora eu respeite a crítica de cada um, mas isso para mim é tranquilo. Eu não estou batendo a cabeça com isso, eu estou tranquila. Mas sabe o que aconteceu? Aproximou-se de mim, numa das noites do reinado, uma criança de uns 9, 10 anos. E da cidade vizinha, da cidade de Carmo da Mata. Segundo ele disse, ele dança em Carmo da Mata, o reinado. E aí ele virou para mim e falou se eu era Pedrina, e falou que está assistindo as videoaulas, e falava assim, nossa, você canta bem para danar, para caramba, Camila. E, nossa, mas eu já estou viciado, todo dia eu ligo para ver. Aí eu perguntei o nome dele, falei com ele que nem tanto, mas eu comecei a perceber aonde a espiritualidade quer chegar, que ela quer chegar nos mais novos. Porque, à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência da gente é recrudescer no comodismo. É aquilo e pronto, e eu não quero mudar, e eu não quero... Ou se sente assim, já sabe tudo. E no reinado, como no candomblé, a gente aprende e morre sem saber. Mas eu estou entendendo pela fala dessa criança que alguma coisa vai ficar na mente dela. E é isso que eu aceitei fazer com esse propósito, para que isso possa ser semeado de uma outra maneira, não é? O meu filho Domingos comentou outro dia, logo que saiu a proposta da titulação de doutorado, que eu não entendi que era uma proposta, não tem nada definido, não é isso? Aí ele disse para mim, olha, agora eu falei assim, ô Domingos, não é o reinado que está me dando esse título. É o FMG que está me dando esse título, não é o reinado. Para ele lembrar que, para muitos dentro do reinado, eu ainda sou aquela pedra de tropeço. Mas voltando a falar, eu saio do catolicismo, saio não,
Aí eu adentro aqui em Belo Horizonte com essa parte da Umbanda, que aí eu fui procurando ver. Logo, eu me envolvo dentro das sessões de Umbanda, que era a continuidade de meu pai e minha mãe. E depois eu vou para a doutrina espírita. Aliás, eu não vou, porque eu não saio de um lugar, eu fui agregando. E eu me lembro que muitas vezes eu cheguei a fazer a seguinte conversa com Deus: olha, para eu pensar e ser como era antes, não dá mais não. Essas informações já não me fazem a mesma pessoa. Mas o Senhor precisa me ajudar, porque senão eu não vou dar conta. Porque jogou por terra toda aquela crença, toda aquela carapuça da doutrina católica. Caiu por terra. Não o respeito pela igreja, não a igreja instituição, mas as pessoas que compõem a igreja que fazem isso dentro da fé. Depois eu tive um outro problema. Mas eu vou ficar acreditando nessas coisas aqui? Esse moço aí, o Allan Kardec, ele é europeu. E o povo europeu é que trucidou com o povo negro aí. Eu me questionava muito sobre o que eu estava fazendo. E aos poucos eles foram me ensinando e eu fui percebendo que não existe essa separação no plano espiritual como nós separamos aqui. Tanto não há que aí eu começo, quando eu começo a dirigir as sessões de Umbanda, eu já estava na doutrina espírita. E foi um conflito também para eu amoldar o jeito que eles faziam lá, e eu entender que não podia fazer dentro da Umbanda. E as entidades me ajudaram muito nesse entendimento. Mas eu comecei a fazer uma meia hora de evangelho e explicava os porquês da vida e vai indo. Numa sessão, no Cachoeirinha ainda, eles foram fazer uma puxada, as entidades foram fazer uma puxada. E logo em seguida, um médium que estava virado no seu Zé do Morro chegou para mim e disse assim: olha, dona, eu estava ali no meio, mas alguém me puxava. Alguém me puxava. E é daquele povo que a senhora vai lá naquele lugar. E começou a tentar, depois falou: olha, a senhora entende, eu vou sair, ele vem. E aí veio uma entidade da doutrina espírita dizer para mim, perguntou o meu nome, falou que eu estava fazendo um trabalho muito belo, que não era para eu desistir, e que ele tinha ido aquele dia especialmente mandado para me observar. E várias vezes eu já percebi que no plano espiritual há uma junção. Não é igual aqui que um é católico, outro é evangélico, um é budista e não se conversam. O outro é umbandista e o outro é candomblessista e cada um no seu canto. Não, no mundo espiritual há uma junção. Mesmo porque não se pergunta qual a religião que se praticou, vai se saber qual o bem que você fez. Não importa o que foi. E eu hoje posso dizer o seguinte: sou muito feliz e agradeço diariamente a nosso Pai Nzambi por essa oportunidade dessa vida e por esse conhecimento, assim, aberto para várias religiões, não é? E eu já sabia que o reinado fazia a mesma coisa que o candomblé de maneira diferente. E eu sabia que o que eu estava louvando eram os inquis, no final das contas. E eu sabia que meus pais sabiam, porque no princípio da minha capitania, ela fez uma camisa para mim e para meu irmão, e para as 3 crianças que vestiam também de capitães, toda dourada, toda bem dourada, assim, não é um dourado chamativo, mas era dourado. E eu percebi que todo mundo estava escondendo alguma coisa nesse dia, porque quando eu chego para tirar, o terno chega para tirar o rei Congo, e o rei Congo é afilhado da minha mãe, ele simplesmente falou assim: ah, mas a Dinha Esther não tem jeito com ela não, olha só, ela fez as camisas da mamãe Oxum. Então esse povo sabia bem o que estava fazendo, mas por causa da repressão muito grande, eles se resguardavam.
E isso, hoje, a minha visão é que isso fez com que muitas irmandades as irmandades mesmo acham que a festa é católica. E isso na minha análise, foi um prejuízo para nós, de reinado. E para provar isso, esse ano, o pai João, o preto velho de Paicida, ensinou umas toadas, tudo na língua, e explicando cada uma a quem a gente estava louvando como inquice e o santo. E aí ele disse para mim assim: ô minha filha, a senhora nunca me viu, não é? Cantar um hino bonito, uma toada bonita para Nossa Senhora, né? E deixou essa interrogação. Então, essa situação de eu ir, de eu trabalhar com saberes tradicionais, para mim é importantíssimo, que é uma oportunidade de fazer o povo ter de novo o que foi tirado dele. Porque antigamente as mãezinhas, qualquer mãezinha, mesmo que fosse a primeira experiência como mãe, ela sabia do poejo, do alevante, para tirar um resfriado. Hoje ela corre lá em Belo Horizonte para aquela unidade infantil ali na Ezequiel Dias, passa horas lá, às vezes o dia inteirinho, e no final, se é atendido, o médico fala que é um vírus e não receita, e ela não sabe como proceder. Então, uma das satisfações é de estar falando do que eu sei sobre ervas, sobre o poder que as ervas têm, o curativo. Mas se é a universidade que está aceitando isso, que assim seja. Mesmo porque eu entendo que é a universidade que tirou isso. Sabe o que eu falo? Porque o povo tinha esse saber, e esse mesmo povo acadêmico, eles ridicularizavam as rezas, as bendições, os banhos, os chás, até o povo perder isso. Depois, eles pegaram isso e transformaram isso em homeopatia. E olhe lá quem pode estudar homeopatia, e os pobres não podem pagar a consulta homeopata, sempre mais cara do que a do alopata. E o povo não tem conhecimento. Então, essa é uma vertente. A outra é de poder dizer, não é? Porque, assim, lá esse ano tem um pedaço de muro que faz com o vizinho, e o Domingos, meu filho, achou por bem pintar um rosário e escrever uma toada que a gente canta assim: ô, meu rosário é minha vida, ô, meu rosário é minha vida, pega com Nossa Senhora, minha mãe querida, pega com Nossa Senhora, minha mãe querida. E aí eu estou sempre aqui fazendo as minhas preces matinais antes de sair para os trabalhos. E aí ninguém sabe, os senhores aqui são os primeiros a saber que eu estou cantando assim: ô, minha Umbanda é minha vida, ô, minha Umbanda é minha vida, pega com Nossa Senhora, minha mãe querida, pega com Nossa Senhora, minha mãe querida, ô, candomblé é minha vida, ô, candomblé é minha vida, pega com todos os inquices, os meus pais queridos, pega com todos os inquices, os meus pais queridos. Então, essa possibilidade de estar vivendo dentro desse universo das religiões, das crenças, e poder divulgar isso, se esse foi o caminho que Zambi quis, porque tudo é permitido por ele, que assim seja. Quem sou eu? Né? Aueto, quem sou eu? Macuyu, Maleime, Loloca, não é? Para dizer que isso é ruim. E mais à frente isso ainda vai se desdobrar muito, muito, muito. Não que eu estou dizendo às vezes nem outros cursos, mas esse que já foi. Ele vai se desdobrar e vai se desdobrar, porque devagar que as pessoas vão se sentindo, não é? E eu vivo aqui porque quando eu vim para essa casa, eu vim para formar uma Irmandade do Rosário com o povo de Candomblé. E quando eu achava que eu não ia ficar mais não, porque o povo aqui não tem tempo para muita coisa junto,
não vai dar tempo de eu ensinar nada, de passar nada, eu vou sair. E aí eu fui chamada para fazer a iniciação. Ainda brinquei assim, olha, eu posso iniciar e sair do reinado aqui. Mas que vou sair que nada, se são situações que eu amo. Não é? E eu não vou ser besta de já ter um conhecimento de que dentro do reinado estava louvando o Inquice. Agora eu vivo no meio deles, agora rege a minha cabeça. E eu vou abandonar tudo por conta de que nada vai me fazer desistir, não. Porque eu acho que essa resistência, eu já vim com ela porque foi essa resistência que me fez sobreviver. Eu tinha tudo para não sobreviver. Era uma época de uma mortalidade infantil muito grande, né? A gente não tinha acesso a quase nada e com esse pouco recurso material. E eu estou aí. E estou aí me programando, me planejando e me fortalecendo, que se Enganazambi permitir, é 140 assim, sapateando no reinado. E participando das festas aqui, tocando minhas sessões de Umbanda e acolhendo quem precisar de acolhimento. Na verdade, hoje eu tenho consciência disso, mas ele sempre me regeu. Eu é que não estava atento ou não estava. Aliás, olha que fato interessante. Em 2008, dentro da doutrina espírita, numa reunião de desobsessão, e eu fazia parte dessa reunião aos sábados à tarde no Centro Espírita Oriente, Aquiles Lobo, 52, na Floresta. Só não estou indo lá porque eu estou morando em Oliveira e estou dividindo a minha vida aqui e em Oliveira. Mas então, nesse dia, a minha tarefa dentro dessa reunião era de esclarecedora. O que uma esclarecedora faz? O médium, o espírito chega e a gente vai tentar dissuadir aquela entidade, aquele espírito, daquela vida que ele tem, daquela ideia de vingar. E aí, quando o coordenador fala, Pedrina, atende fulano, que eu vou, resumindo, a pessoa começa a conversar comigo e queria conversar comigo mesmo. Não era com nenhuma outra pessoa que estava em tratamento. Aí ele disse para mim, começamos a entabular uma conversação, um diálogo rápido. A primeira vez, quando ele disse assim, se não fosse essa cobra. Aí eu não estava... Eu achava que algumas pessoas perdem a forma física, não retroagem, mas perdem a forma física. E fica no plano espiritual com uma forma fluídica de animal. Aí eu achei que era estar falando dele. Quando ele repetiu a segunda vez, se não fosse essa cobra que te envolve, que te protege, fez um estalo na minha mente assim, pum. E eu, poxa vida, ele está falando de Rangolo na mesa de desobsessão de doutrina espírita. Foi isso que foi me fazendo ver que a divisão é nossa, que o desrespeito de um para com os outros é nossa, não é? Depois eu fui dada a conhecer essa história toda, mas que não vem ao caso agora, mas era uma história minha de há 2000 anos atrás. Então eu estou dizendo isso para dizer que meu pai, Rangolo, ele já me rege, eu que não estava atenta. Eu que não tinha sido... Eu que não me toquei, vamos dizer. Então, isso para mim é uma maravilha. Não tem palavras para expressar o que eu sinto tendo essa convivência, tendo essa consciência, porque tudo que a gente faz com consciência é diferente de pegar para fazer porque está vendo o outro fazer. Mas também a responsabilidade é maior, porque quando o couro vem, ele vem mais pesado. Porque alguém que sabe e não faz, aí vai ter que se explicar melhor, não é? É diferente quando a pessoa não tem o conhecimento e erra. Agora, quando a pessoa tem o conhecimento e, mesmo assim, erra, não é? Aí a correção é diferente. Mas, para mim, houve só uma junção daquilo que eu já sabia, e cada ano que passa, cada coisa que acontece, isso fica mais claro, mais nítido. E eu, quando falo isso, falo sem medo. Minha cabeça está a corte, mas quem vai cortá-la
se cortá-la, é só com a permissão de Nzambi. E se ele permitir, que assim seja, porque ele é todo poderoso e todo sábio. E sabe o que faz. Então, ter medo de quê? Para quê? Olha, já fez 138 anos, 131 anos da Lei Áurea. Os escravizados ficaram aqui perto de 400 anos. Então, tem 500 e tantos anos que nós estamos fazendo uma coisa, fingindo que é outra. E para mim, já deu, já está na hora de... Não precisa mais fingir. Agora, também estou respeitando todos aqueles e aquelas irmandades que não pensam como eu. Domingos, outro dia, falou, ele é muito assim, né? Falou assim, mamãe, a senhora está tirando a fé das pessoas. Porque eu disse assim, olha, Nossa Senhora não apareceu no mar. Aí ele falou, mas não é possível, a senhora vai tirar a fé das pessoas, deixa as pessoas acreditar que a Nossa Senhora apareceu no mar. Aí eu disse, eu estou contando isso para você. E cada um vai e seguindo. E na medida que eu vou, porque dentro do candomblé, eu tenho 47 anos de reinado, 39 anos de capitania. Agora, no candomblé, e mais de 20 anos na Umbanda. Agora, no candomblé, eu completei 3 anos. Então, eu estou preparando para estou engatinhando, preparando para ficar de pé. Então, ainda tem uma jornada muito grande à frente. E o que me vale, vai me valer. E o candomblé, ele tem, né, as suas regras, que você não adentra são graus, né? São degraus. Você não adentra num degrau se você não tiver cumprido o outro. Então, embora a minha idade, eu tenho crianças aí que são mais velhas de santo que eu. Eu tenho que saber se eu posso. Não, eu vou perguntar, ele está aí fora? Ou então eu peço para ele cantar. Ou se eu virar de novo, alguém me desvira. Tem isso que mas se você ficar à vontade, tá? Acho que está surgindo um retrato muito bonito seu dessa. É? Está prestando? Está valendo para alguma coisa? Ou você nem imagina. Mas Tatá, Odesse Doji, é porque eles estão me pedindo, por favor. Esse aqui é o meu pai de santo, Tatá, Odesse Doji. Nós estamos finalizando aqui, mas eles estavam querendo uma zoela de rangouro. Seu pai? Aí eu disse que primeiro eu ia pedir ao senhor, e se o senhor quiser e puder, que o senhor cantasse. Mas tem algum que você queira cantar? Angorô, senhor. Rongorô, senhor, bem engajá, tali. Rongorô, senhor, bem engajá, tali. Tombanda girangoro, ingoro se ameia, meia, banda girangoro, ingoro se ameia, meia, banda girangoro, ingoro se ameia, meia, banda girangoro, ingoro se ameia, meia. Ai né, rongoro senhor que danda runda cessé, rongoro senhor que danda runda minha. Anguru senhor e danda runda cessé oiné. Anguru senhor danda runda cessé.
Hongoro Senhor danda runda mian. Hongoro Senhor danda runda sese oiné. Pembeleta hongolo. Agora, Senhor do arco-íris, aquele que nos traz a chuva, aquele que faz a transformação, o elo entre o céu e a terra, aquele que nos dá movimento. Não nos deixe faltar a chuva molhada para molhar nossas plantas, nossa terra, e não nos deixe faltar mobilidade no nosso corpo. Esse Senhor é o Senhor do arco-íris, Ele é o arco-íris. E Ele é que vem buscar a água na terra, levar para o céu. Trazer a água do céu e voltar para a terra. Esse é o inquice dela, viu? você podia chamar uma Conceição? Chama. Para o senhor e ela ficar aqui. Ela está aí fora, então? Tá. Então, essa aqui é minha mãe de santo, Mameto Mavulegi. E eu estou muito feliz com os dois na minha vida. E eu sempre digo isso, né? E agradeço muito a Inzambi, porque antes de eu me iniciar, eu vim para cá. Então eu pude, muito tempo antes, conhecer melhor esses dois seres, saber da luta, mas saber do caráter, da dignidade dos dois, do amor que eles têm aos inquis, que é muito, 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 muito amor, ao amor que eles dedicam aos filhos que Mameto Matamba e Tateto Mutacalamboso entregou, inclusive eu. E eles fazem isso com muita responsabilidade, para minha alegria, para minha alegria. Eu sei que não teria duas pessoas melhores para mim, para que eu entrasse para essa religião. Então, nós queríamos que a senhora se apresentasse também, mas que nesse dia que nós estamos todos aqui para louvar, né, a Mameto Matamba, nossa mãe, e se a senhora quiser e puder dizer alguma coisa, porque eles estavam esperando um momento mais apropriado e atarefado, então eu acho que o momento é esse. Daqui a um bocadinho nós estamos todos subindo, correndo, de novo. Sim, eu agradeço muito todos os meus filhos, agradeço todos os meus amigos, agradeço as folhas, o vento, o sol, a lua, a terra, a poeira. Eu estar aqui presente junto com vocês, agradecendo minha mãe Matamba, que me deu essa família linda, maravilhosa. E me deu muitos filhos maravilhosos. E eu só tenho a pedir à minha mãe para que dê todos esses filhos muita saúde, muito crescimento, muita axé, certo? E agradecer meu filho maravilhoso, que sempre caminhou nessa jornada comigo desde os 5 anos de idade dele. Ele caminha nessa jornada comigo e hoje eu agradeço muito a Mutacalambo ter me dado esta maravilha que ele me deu, certo? Que não diga, todas as mães teve essa sorte que eu tive, certo? Eu acho. Mas eu só tenho a agradecer e pedir muito ao Lorum, ao Pai Maior, que abençoa todos vocês, que vocês seguem essa jornada bonita que vocês fazem, com muito amor, com muito carinho, certo? É no mato, é na cidade, é junto com as onças, junto com os leões, é junto com as cobras, mas vocês estão aí caminhando, fazendo as suas caminhadas boas.
E eu agradeço também minha filha, que está presente aqui comigo. Agradeço tudo isso que ela disse, tá? Mamãe é bem enjoadinha, mas mamãe ama você. Eu que agradeço. E eu não tenho muito falar, não, tá? Porque eu tenho um problema. Se eu começar a falar, aí minha voz vai cortando, vai cortando, vai cortando. Porque eu tenho uma fraqueza no... Certo? Aí eu não posso falar muito. Corta a voz. Mas eu prometo vocês que um dia eu vou sentar e vou conversar muito com vocês. É boa para nós levar para as aulas dos saberes. Raizada é boa na raizada também. Na raizada. Né? Primeiro eu queria agradecer ao acolhimento de vocês por terem me recebido aqui. E enquanto eu estava falando, eu queria agradecer. E espero que a gente consiga recebê-los lá na UFMG, né? Acho que fico pensando assim, o que é que... Um pouco agora, talvez eu sei um pouco, assim, o que é que nos colocou nesse caminho, né? Às vezes eu fico pensando assim, estava seguindo um outro caminho dentro da universidade. E vem outro. É isso. Estou sentindo que há alguma coisa... Se alguém que vem de muito longe, já vem caminhando há muito tempo e encontrou assim na beira da estrada. Então, interessante, alguma coisa assim, eu espero estar à altura e fazendo um trabalho que é modesto, mas para nós é de uma grande felicidade escutá-los, ter a presença de vocês na universidade. E não é uma coisa para nós, é para os outros. Eu espero que a gente esteja, né, como Pedrinho disse há pouco, que o que a gente está fazendo isso esteja contribuindo para levar essa sabedoria, essa filosofia, esse modo de viver, né, Com certeza. do candomblé, A para outros universos. A caminhada, ela começa devagar, devagar. Aí você vai se esticando. Você nunca começa uma caminhada que você queira voar. Vai engateando até chegar lá. Que a minha caminhada, comecei com 8 anos e estou caminhando até hoje. Graças a Deus. 72 anos. Eu comecei com 8 anos. Ele começou junto comigo. Eu comecei com de 8 para 9 anos. De 8 para 9 também. Aproveitando, César, já que está todo mundo contando um pouco da história, vocês vieram num dia muito, muito importante para nossa casa, sabe? E para toda a família Oió-Derim. A família Oió-Derim começou em 1978 com uma umbanda de Dona Conceição. Sim. Em 1978 começou Mãe com a umbanda, eu não era nascido, nem acho que nem pensava em vir na Terra, né? Que eu vim em 81, nem pensava, eu vim em 81 para 78. Estavam programando. Logo em 90, no ano de 90, Mãe conheceu o candomblé e teve que se iniciar no santo do candomblé, em Matamba, Caiango. E já era dona de uma casa, né, de umbanda. Continuou a umbanda dela, que ela nunca renegou, nem nunca vai renegar. Tanto que nós estamos aqui dentro de uma casa, né, que é uma senzala dos Pretos Velhos, onde que a gente faz as nossas festas de reinado. E deu continuidade, até ganhar idade, né, dentro do santo, que no santo a gente espera 7 anos para ganhar, né, e aí depois 14, 21. A minha felicidade de hoje é de olhar para trás, relembrar que quando eu me dei por gente, com 8 anos, junto com minha mãe, quando eu me iniciei, nossa casa começou com madeirite. A minha cozinha era de madeirite, o meu banheiro era de madeirite, a camarinha, né, que é o chilu, aonde os nossos filhos nasceram, os primeiros filhos dessa casa nasceu, era de madeirite forrada com jornal. O Inquice mostrou que eles não queriam beleza, que para mim a beleza, né,
física não é muita coisa, não. Mas o Inquice nos deu caminho, sabe? De conseguir espaço para eles. Eles mostrou que pode começar numa caixinha pequenininha, mas que eles dão caminhos. Sem precisar de atropelar ninguém, sem precisar de passar por cima de ninguém, sem desrespeitar ninguém. Juatuba mesmo, igual você falou comigo, nossa, que lugar lindo. Não, é maravilhoso aqui mesmo. Isso tudo que você está vendo, a parte de cima, fez 1 ano. Ano passado, a dona da cabeça dela, Matamba, decidiu que seria a última festa dela na outra casa. E que deveríamos vir para cá. E ela falou que na próxima festa dela já seria aqui. Não foi fácil, como não está sendo fácil. Mas, mais uma vez, o Inquice e a natureza provou que é vivo e que nada é impossível. Estamos hoje, da forma que pode, fazendo aquilo que ela mandou. E quando ela pediu para vir para cá, todos falaram, lá é mais perto, nossa casa lá já está toda arrumada, aquele trem todo, que todo mundo fala, né? Centro, né? Perto mais do centro. O Inquice questionou que a natureza no centro não existe mais, que lá não tem como a gente buscar uma folha, igual a gente foi hoje. Lá não tem como a gente sentir a terra igual estamos aqui, tem locais que é de terra. Tem vários rituais dentro da nossa nação e dentro da religião que está se acabando. E hoje eu vejo o porquê que o Inquice quis vir embora. Ele não quis vir embora só por causa de espaço, de tamanho. Ele quis vir embora por causa da natureza. A natureza que chamou. Que sem a natureza a gente não tem Inquice, né? E se a gente cultua a natureza, mais que é digno ter a natureza dentro da própria natureza dela. Então hoje vocês estão realmente fazendo parte de uma história muito bonita, que minha mãe começou lá atrás, eu nem era nascida, era uma criança, em 81. Em 91 eu era muito pequeno quando ela iniciou, logo após eu me iniciei e hoje estamos aí. Somos de nação de Angola, Angola Mochicongo, que é outra coisa que está se perdendo, né? A gente pergunta às pessoas assim, vocês conhecem o Inquice? Eles falam, não. Vocês conhecem o Orixá? Eu conheço. O povo iorubano, que é os nossos irmãos também, são nossos irmãos, né? Dominou mais, porque o nosso povo de Angola escondeu muito. Então hoje a luta da minha filha é essa, colocar aquilo que está se perdendo para fora, que é o que está acontecendo com o reinado. O nosso povo de Angola escondeu muito. Nós temos Inquices, nós temos nossas divindades. Nossas divindades têm nome, têm origem, né? E está se perdendo. Então, acho que na inauguração de hoje da minha casa e da nossa casa, em Juatuba, nada mais, nada menos, levantar a bandeira que o povo de Angola é vivo, né? E que a gente pode fazer muito ainda nessa terra, porque até hoje eu não vi povo mais sábio do que o povo africano, de que o nosso povo de origem, nossos ancestrais, independente se é de Angola, se é de Queto, se é de Jeje, né? A gente conversa muito sobre isso. Então a gente tem muita coisa boa e as pessoas lá fora só vê a parte ruim, né? O mundo vê muito o lado ruim. Então a grande oportunidade que você está nos dando de levar um pouco do nosso conhecimento, um pouco realmente do nosso dia a dia. Um pouco daquilo que realmente a gente carrega, que para a gente carregar o Inquice é uma dádiva muito, muito grande que Nzambi nos deu. Outras religiões falam que a gente coloca muito Inquice, né? E acha que a gente diminui Deus. Não, hora nenhuma. Nzambi, que é o Deus de qualquer religião, de qualquer nação, é o que está por cima de tudo. A nossa natureza são filhos de Nzambi, que foi Nzambi que criou elas. Então, muito obrigado, Nzambi Naquatessá, por nos achar, Nzambi Naquatessá por a gente se encontrar, tá? Que todos os Inquice, que toda a natureza que rege essa casa, que rege essa terra, prospere o Senhor que fez o esforço de trazer os meninos que estão aqui, para prestigiar a natureza, viu? Nosso cantinho é simples, mas é de coração, e vocês fiquem à vontade que a casa é de todos.
viu? Que os inquices abençoem mesmo a todos, tá? Obrigadão, É o gente. que eu disse aí, a casa é nossa. Nossa casinha é nossa, é de nós todos. É de você, você faz parte da minha casa. Você tem um pedacinho dentro da minha casa. Você tem um pedacinho dentro do meu coração. Né, Serginho? Independente da religião. Todo mundo Temos aqui isso, quer essa independente da religião. Católico, evangélico, kardecista, umbandista, candomblecista, entrou do portão para dentro, são irmãos. Porque todos são filhos de um Deus só, todos são filhos de Nzambi. Zambi na Quatessá, viu, gente? Eu era isso que tinha que falar. Muito obrigado, né? De nada. É de bandulu langolese, lunda mochicongo, kiguainquisi, elunda mochicongo, bandulu langolese, lunda mochicongo, kiguainquisi, elunda mochicongo. É de bandulu langolese, lunda mochicongo, Kiguainquisi, elunda mochicongo, bandulu langolesi, lunda mochicongo, Kiguainquisi, elunda mochicongo. Zambi na Quatessá, viva o povo de Angola. Aê, Angola, aê, Angola, essa gunga veio e foi de lá, essa gunga veio e foi de lá. Correu o mundo e correu o mar, correu o mundo e correu o mar. Aê, Angola, aê, Angola, essa gunga veio e foi de lá, essa gunga veio e foi de lá. Correu o mundo e correu o mar, correu o mundo e correu o mar.